A atmosfera em Cafarnaum era pesada, uma combinação elaborada de cheiros de sal e de peixe em processo de secagem que vinha das praias do Mar da Galileia, de temperos de lugares distantes que eram retirados das caravanas em sua passagem pela rota da Via Maris, e do odor forte da poeira que se erguia com o passar das sandálias, das patas dos jumentos e das botas que marcavam o passo das patrulhas de Roma. A cidade representava um ponto de encontro intenso de diferentes culturas, um local estratégico onde as atividades comerciais se cruzavam com as tradições e a presença romana era como um machucado que não sarava, sempre irritado pelo sal que eram os impostos. E antes de entrarmos no coração pulsante desta cidade e conhecermos o homem que estava no centro dessa tensão, peço que você tire um segundo para deixar sua curtida no vídeo e se inscrever no nosso canal, para não perder nenhuma parte desta jornada. E já que estamos falando de um lugar que era um ponto de encontro de tantas culturas e rotas comerciais, quero saber o que nos conecta hoje. Conte pra gente aí nos comentários de qual cidade ou país você... É incrível ver como a nossa comunidade se espalha por todo o mundo, unida pelo desejo de entender essas histórias que moldaram a nossa história. Agora, acomode-se, pois estamos prestes a focar em um homem cuja vida era a personificação desse conflito. Cada vez que o sol nascia sobre as águas de tom azulado da Galileia, ele não apenas trazia a esperança de uma farta pescaria para os homens da cidade. Trazia junto a inevitável sombra da cobrança de tributos, uma carga pesada que fazia as costas do povo se curvarem, assim como as redes repletas de peixes. Roma, a autoridade máxima, distante e que nunca se satisfazia, alcançava com seus braços até aquele ponto afastado do império, não com soldados em todas as ruas, mas por meio de um método muito mais sutil e direto, o da coleta de impostos. O governo imperial não se ocupava com os detalhes menores da cobrança. Ao contrário, ele vendia em leilão o privilégio de recolher os impostos em suas províncias para grupos de homens romanos, ricos e influentes. Estes, por sua vez, passavam a tarefa para coletores-chefes, que eram homens de negócios que pagavam uma soma alta e fixa ao governo. E, a partir desse ponto, todo o dinheiro que eles conseguissem juntar além daquela quantia era lucro para eles. Era um método criado para permitir a exploração, uma autorização legal para a cobiça. E na parte mais baixa dessa estrutura de exploração, sentados em seus postos de coleta cheios de poeira nas entradas das cidades e nos portos, encontravam-se homens como Levi, que era filho de Alfeu, e que o mundo mais tarde conheceria pelo nome de Mateus. Eles eram judeus, descendentes da mesma promessa feita a Abraão, que pagavam pelo direito de tomar dinheiro de seus próprios conterrâneos para encher os cofres de Roma, e, evidentemente, os seus próprios bolsos. Para as outras pessoas, eles não eram simples funcionários. Eles eram vistos como traidores, um grupo de pessoas excluídas por vontade própria, mais odiados do que os que tinham lepra. A pessoa com lepra era considerada impura por causa de uma doença, o coletor de impostos, por sua própria decisão. A presença deles era vista como algo que contaminava, o toque deles como algo que profanava, e o dinheiro que eles tocavam era tido como resultado da opressão e da traição. Cada moeda que era depositada em sua caixa de coleta representava a perda da autonomia de Israel, uma dolorosa recordação de que eles já não eram os verdadeiros donos de sua terra. O posto de coleta de Mateus estava localizado em um ponto estratégico, muito provavelmente próximo ao porto de Cafarnaum, onde os barcos de pesca traziam o que haviam pescado e as mercadorias eram levadas de um lado para o outro do lago. Era talvez uma pequena estrutura de madeira e pedra, com uma mesa forte com marcas de tinta e riscos deixados pelo deslizar de inúmeras moedas. Naquele lugar, ele ficava sentado, todos os dias, sentindo-se completamente sozinho em meio ao movimento contínuo da vida. Ele observava tudo, mas não pertencia a nada. Ele via os pescadores, homens com a pele queimada de sol e com as mãos cheias de calos, negociando o valor do peixe, com suas vozes altas e cheias de energia. Ele via as mulheres que iam e voltavam da fonte de água, com seus jarros em equilíbrio sobre a cabeça, trocando as novidades do dia com cochichos e sorrisos. Ele via os fariseus andando com passos calculados, com suas roupas sem defeito e suas franjas se movendo, uma exibição de sua devoção religiosa que funcionava como um julgamento silencioso para todos e principalmente. E ele, Mateus, era o observador que ninguém notava, o homem que todos eram obrigados a ver, mas que ninguém enxergava de verdade. Seus olhos eram habilidosos para fazer avaliações e cálculos. O preço de uma carga de peixes, o imposto sobre um saco de cereais, a tarifa para a passagem de uma caravana. Ele era um especialista em números, em moedas de Roma e em dracmas da Grécia. Mas existia um cálculo que ele não era capaz de fazer. O preço que sua própria alma pagava. Dentro de si, acontecia uma batalha em silêncio. A fortuna que ele acumulava era sua proteção, uma barreira de denários e sestércios que o defendia do desprezo das pessoas. Com essa fortuna, ele podia adquirir conforto, segurança e talvez até mesmo algum tipo de poder.
Contudo, era uma proteção fria, que não era capaz de aquecer a solidão que ele experimentava quando o sol se punha e as ruas de Cafarnaum ficavam vazias. Ele escutava as rezas na sinagoga, cujos portões estavam, em sentido figurado, fechados para ele, e ficava pensando se o Deus de seus antepassados ainda dava ouvidos a um homem como ele. Ele era um judeu que cooperava com o dominador que adorava outros deuses. Ele era um descendente de Israel que obtinha vantagens da dificuldade de seus irmãos. Cada moeda que ele contava não carregava apenas a imagem de César, mas também a marca de sua própria participação naquilo. Os fariseus e os estudiosos da lei o rotulavam de pecador, e ele tinha consciência, de uma forma que eles nunca conseguiriam entender, de que eles tinham razão. Mas o que ele podia fazer? Aquele era o seu mundo, a vida que ele tinha escolhido, ou quem sabe, a vida que o tinha deixado sem saída. A rotina era o seu lugar seguro, a matemática era a sua forma de se distrair. O som das moedas era a única melodia que ele conhecia, um som que servia para calar os murmúrios de sua própria consciência. Naquele período, a Galileia estava agitada não somente por causa do comércio, mas também por uma esperança quase que se podia tocar na vinda de um Messias. Espalhavam-se boatos, como o vento, a respeito de um novo profeta, um mestre de Nazaré, de nome Jesus, que ensinava com uma autoridade que nunca se tinha visto e que fazia milagres que iam contra a razão. Mateus, de seu posto de coleta, ouvia pedaços das conversas, um cego que passou a enxergar, um paralítico que começou a andar, um discurso feito em uma montanha ali perto que falava de um reino que não pertencia a este mundo. Um reino no qual os humildes de espírito eram felizes e os que desejavam ardentemente por justiça seriam atendidos. Para Mateus, eram relatos interessantes, mas distantes, como se fossem histórias de um mundo do qual ele não fazia parte. Justiça, compaixão, eram palavras de um universo de valores que ele tinha deixado para trás há muito tempo. Seu mundo era composto por acordos, taxas e pela realidade dura do poder de Roma. Ele podia sentir admiração pela coragem daquele mestre, mas sabia que homens como ele, homens que se opunham ao sistema, geralmente tinham um fim trágico. A cruz romana era uma cena comum nas estradas da Judéia, um aviso cruel para qualquer um que ousasse sonhar com um tipo diferente de rei ou de reino. Então, em um dia que teve início como todos os outros, o ritmo da vida em Cafarnaum foi quebrado. Uma grande quantidade de pessoas se juntava, acompanhando o mestre de Nazaré enquanto ele andava pela beira do lago. Mateus levantou o olhar de seus papéis, com a curiosidade vencendo por um momento sua costumeira falta de interesse. Ele avistou o homem. Não existia nada de especial em sua aparência. Ele era um carpinteiro, uma pessoa do povo, mas existia uma força em seu olhar, uma tranquilidade em sua presença que parecia formar um ponto de silêncio no meio da agitação da multidão. Jesus ensinava ao caminhar, e suas palavras, mesmo que ouvidas de longe, pareciam ter um peso, uma verdade que ecoava de um modo diferente no coração endurecido do cobrador de impostos. As pessoas se empurravam, ansiosas por suas palavras, por um toque seu, por um milagre. E Mateus ficava olhando como um espectador protegido pela barreira de sua mesa e de sua mão. A multidão continuou seu caminho. Jesus, contudo, fez uma pausa. Seus passos pararam bem na frente do posto de coleta. O ruído em volta pareceu sumir, e por um breve momento, o mundo de Mateus se concentrou em um único lugar. O olhar daquele homem não era um olhar de crítica como o dos fariseus. Não era um olhar de desprezo como o dos pescadores. Não era um olhar de receio ou de pedido como o daqueles que iam pagar seus impostos. Era um olhar que parecia ir além das camadas de descrença e de riqueza, que via mais do que o coletor de impostos e percebia o homem, Levi, o filho de Alfeu. Era um olhar que não fazia julgamento sobre o que ele era, mas que parecia enxergar o que ele poderia vir a ser. O silêncio durou por um período que pareceu ser muito longo. O coração de Mateus batia de forma irregular em seu peito, como um tambor em um cômodo vazio. Então veio a voz, nítida, decidida, sem nenhuma dúvida. Uma ordem que parecia ser um convite. Vem e segue-me. Mateus, Nini, Nini. Somente 2 palavras. Mas nessas 2 palavras, Mateus escutou o seu mundo desabar. Segui-lo, abandonar a proteção de sua mesa, a certeza de suas moedas, a única identidade que ele possuía. Segui-lo para qual lugar? Para uma vida de falta de certezas, de viagens constantes, para se unir a um grupo de pescadores cheios de ideais que acompanhavam um pregador com grande carisma? Era uma atitude sem lógica, um completo disparate do ponto de vista comercial e social. Significava deixar para trás a única coisa que lhe dava importância, aos olhos das pessoas e aos seus próprios olhos, sua fortuna. Significava se tornar desprotegido, dependente, um qualquer. Significava aceitar a pobreza que ele passou a vida inteira explorando. Era um valor muito elevado a se pagar. Uma de suas mãos, treinada por anos de trabalho, ainda estava pousada sobre uma pequena pilha de moedas de prata. O metal parecia frio em sua pele. Era algo concreto.
palpável, seguro. O chamado daquele homem era outra coisa. Era um chamado para o que era desconhecido, para o que não se podia ver, para um tipo de riqueza que não se podia contar ou guardar. Algo em seu interior se partiu. A proteção de descrença, que foi construída ao longo de anos de desprezo e de desculpas para si mesmo, se quebrou. Naquele instante, diante daquele olhar, Mateus percebeu sua vida como ela realmente era, uma prisão feita de ouro. Ele possuía tudo e, ao mesmo tempo, não possuía nada. A solidão que ele tentava disfarçar com o barulho do dinheiro gritou dentro dele. O desejo por algo a mais, por um sentido, por uma chance de recomeçar, um desejo que ele quase não se dava o direito de sentir, surgiu com uma força imensa. Ele olhou para as moedas e depois para o rosto do mestre. De um lado, encontrava-se seu passado e seu presente. Do outro, um futuro que parecia impossível e assustador, mas que trazia a única promessa de vida verdadeira que ele já tinha visto. Uma moeda de prata caiu de seus dedos e atingiu o chão de terra com um som seco, o som que marcou o fim de seu antigo mundo. Sem dizer nada, sem olhar para trás, Mateus se pôs de pé. Ele deu a volta na mesa, deixando para trás os livros de contas, as pilhas de moedas, a tinta, as balanças, os contratos. Ele deixou para trás sua identidade de coletor de impostos, de traidor, de pecador, e começou a caminhar. Ele seguiu Jesus. A atitude de Mateus causou um grande impacto em Cafarnaum. Para as pessoas religiosas, era algo que não se podia entender. Para os outros coletores de impostos, era uma traição de outro tipo. Para o povo, era uma cena muito estranha. O cobrador de impostos, o homem que dedicava sua vida ao dinheiro, largando tudo para acompanhar um pregador que viajava de um lugar para outro. Mas para Mateus, cada passo que o afastava de seu posto de coleta era um passo em direção à sua liberdade. E sua primeira ação como um homem livre não foi a de se esconder ou de buscar a purificação sozinho. Foi a de organizar uma festa. Ele abriu as portas de sua casa, a mesma casa que foi construída com o dinheiro vindo da opressão, e a fez se tornar um local de comemoração. Mas ele não chamou as pessoas importantes de Cafarnaum, os líderes da sinagoga ou os fariseus. Ele chamou seus amigos. Ele chamou o seu antigo mundo. A casa ficou cheia com o som de risadas e de conversas de homens e mulheres que, assim como ele, viviam a parte da sociedade considerada respeitável. Outros coletores de impostos, homens cujas mãos eram tão sujas quanto as suas, estavam presentes. Pecadores, uma palavra geral para todos aqueles que não seguiam as leis rígidas dos fariseus. Talvez prostitutas, pastores, cujo ofício os tornava impuros para as cerimônias, pessoas de má fama. Todos eles se encontravam ali. E no meio de tudo aquilo, sentado à mesa, comendo e bebendo com eles, estava Jesus. Ele não se mantinha afastado. Ele não fazia discursos como se estivesse em um lugar elevado. Ele dividia o pão, escutava suas histórias, ria de suas brincadeiras. Ele estava ali, de corpo e alma, no meio daquele grupo de pessoas de vida sofrida e rejeitada. Para aqueles homens e mulheres, era algo que eles nunca tinham vivido. Serem vistos não como um problema que precisava ser resolvido, ou um pecado que precisava ser condenado, mas apenas como pessoas. A alegria na casa de Mateus era algo que se podia sentir. Era a alegria de pessoas marginalizadas que, por uma noite, acharam um lugar ao qual sentiam que pertenciam. Aquele jantar era mais do que uma simples refeição. Era uma afirmação. Era o próprio Evangelho acontecendo na prática. Mateus, que havia acabado de ser chamado, estava por instinto fazendo aquilo que se tornaria a principal característica da missão de seu novo mestre: criar ligações com os que estavam perdidos. Ele estava trazendo seu mundo cheio de problemas para o único que tinha o poder de consertá-lo. As notícias sobre a festa se espalharam depressa pela cidade. Não demorou muito para que os fariseus e os escribas chegassem, não para participarem da comemoração, mas para ficarem observando do lado de fora, com seus rostos mostrando uma expressão de espanto e de desprezo. Eles não tinham coragem de entrar, para não se tornarem impuros com a presença de tantos pecadores. Em vez disso, eles foram falar com os outros discípulos de Jesus, os pescadores que, apesar de serem pessoas simples, eram pelo menos judeus considerados puros. A pergunta que eles fizeram estava carregada de maldade e de um sentimento de superioridade. Por que o mestre de vocês come com coletores de impostos e pecadores? Mac 2:16. A crítica era evidente. Um homem santo, um mestre que dizia falar em nome de Deus, não deveria se misturar com as pessoas menos respeitadas da sociedade. A santidade, para eles, era definida pelo afastamento, pela pureza dos rituais, por barreiras que mantinham os impuros do lado de fora. A atitude de Jesus era um grande problema, uma ofensa a tudo em que eles acreditavam e faziam. Jesus, que estava dentro da casa, ouviu a crítica. Ele se levantou e, em vez de se defender, fez uma análise da situação. Sua voz, tranquila, mas direta, quebrou a tensão no ar.
As pessoas que têm saúde não precisam de médico, mas sim as que estão doentes. Lac 5:31. Com uma única frase, ele virou o mundo deles de ponta cabeça. Ele se apresentou não como um juiz das pessoas justas, mas como um médico para as pessoas doentes. E com isso, ele deu a entender que a religião não era um clube de pessoas santas, mas sim um hospital para pecadores. Os fariseus se consideravam os protetores saudáveis da fé, mas Jesus os via como pessoas que nem sequer sabiam que estavam doentes. Ele então os atingiu com uma crítica ainda mais forte, usando as próprias escrituras que eles tanto estudavam. Vão e aprendam o que estas palavras significam. Desejo misericórdia e não sacrifício. Pois eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Mateus 9:13. Ele estava citando o profeta Oséias, lembrando a eles que Deus sempre deu mais valor a um coração cheio de compaixão do que a prática de rituais sem significado. Naquele instante, dentro de sua própria casa, Mateus entendeu a importância do chamado que havia recebido. Ele não tinha sido chamado apesar de ser um pecador. Ele tinha sido chamado exatamente por ser um pecador. Sua condição de homem falho não era um problema para Jesus, era o ponto de partida. A mesa de sua casa, que antes era um sinal de sua exclusão da vida religiosa de Israel, tinha se tornado o local sagrado da nova aliança de compaixão. Ele olhou para os rostos de seus amigos, os rejeitados, os cobradores de impostos, e os viu com os olhos de Jesus. Não como pessoas sem esperança, mas como pacientes que esperavam pelo médico. E olhou para os fariseus do lado de fora, cheios de sua própria justiça, e percebeu que a verdadeira lepra não era a que destruía a pele, mas a que endurecia o coração. A festa continuou, mas seu sentido se tornou mais profundo. Não era mais apenas uma comemoração de despedida de sua vida antiga, mas uma festa de boas-vindas à nova vida. Uma vida em que a graça não era algo simples, mas era oferecida sem custo para aqueles que sabiam que não a mereciam. O caminho que ele tinha pela frente era desconhecido. Ele não fazia ideia dos desafios, das viagens, dos perigos e das coisas que iria descobrir. Ele tinha trocado a segurança de sua mesa pela incerteza da estrada, mas, pela primeira vez em sua vida, Mateus, o coletor de impostos, sentia que suas contas estavam finalmente em ordem. A noite chegou em Cafarnaum. A casa, a poucos, ficou vazia. E o silêncio que ficou não era o da solidão, mas o de uma paz cheia de esperança. A jornada mal tinha começado, e a sombra da cruz ainda não estava próxima, mas ele agora andava ao lado do homem que não apenas via o mundo como ele era, mas que estava ativamente o transformando, um coração de cada vez. A poeira do caminho era agora sua nova rotina, um pó fino e persistente que grudava em sua roupa e entrava em suas sandálias. As manhãs não começavam mais com o som de moedas sendo contadas, mas com o som baixo de orações e com a movimentação tranquila do grupo, desfazendo o acampamento antes do sol nascer. Mateus se viu em um mundo muito diferente do seu. Ele estava no meio de pescadores, homens com mãos grossas e cujas conversas eram sobre ventos, redes e as características do mar da Galileia. Havia Simão, a quem o mestre havia chamado de Pedro, um homem forte que agia por impulso e compaixão, e que às vezes ainda o olhava com um pouco de desconfiança. Para Pedro, homens como Mateus eram um adversário, a peça local da engrenagem opressora que explorava seu povo. Havia os irmãos, Tiago e João, os filhos do trovão, com seu grande entusiasmo e sua ambição que mal conseguiam esconder. E havia outros, cada um com sua própria história, suas próprias esperanças e seus próprios preconceitos. Mateus, o homem da cidade, o homem dos livros de registro e da lógica, era a peça que não se encaixava no grupo. Nos primeiros dias, ele andava um pouco afastado do grupo, observando em silêncio, com sua mente ainda operando no modo de sua vida antiga. Ele calculava as distâncias, tentava adivinhar o tamanho das multidões e observava essa organização necessária para alimentar e abrigar aquele grupo que não parava de crescer. Era um jeito de se defender, uma forma de colocar ordem em um estilo de vida que, para ele, parecia confuso e perigosamente idealista. O convívio com os outros era uma lição diária de humildade. Ele, que estava acostumado a dar ordens de sua cadeira, agora aprendia a armar uma tenda, a fazer uma fogueira com lenha molhada, a dividir o último pedaço de pão. Ele ouvia as histórias dos outros discípulos ao redor do fogo, histórias de milagres no mar, de curas que desafiavam a morte, e sentia a enorme diferença entre a experiência deles e a sua. A fé deles era algo intenso, que vinha da dependência diária da providência de Deus para a pesca do dia seguinte. Sua antiga fé, se é que se podia chamar assim, era baseada em trocas, uma questão de dívidas e créditos com um Deus distante. Agora, ele via Jesus interagir com eles, não como um mestre distante, mas com uma proximidade que o deixava confuso.
Jesus ria das piadas simples de Pedro, acalmava o jeito impulsivo de João com uma pergunta delicada e, às vezes, olhava para Mateus, um olhar de compreensão silenciosa que dizia mais do que 1000 palavras. Era um olhar que reconhecia que ele se sentia um estranho e o convidava a se aproximar, a fazer parte do grupo. A hostilidade das pessoas de fora, no entanto, era mais clara. Quando passavam por vilarejos, Mateus via os dedos apontados para ele. É ele, ouvia os cochichos. Levi, o coletor de impostos. Seu passado o acompanhava como uma sombra. Para muitos, sua presença no meio dos seguidores do mestre de Nazaré era a prova de que aquele novo movimento era, na melhor das hipóteses, ingênuo e, na pior, perigoso e contaminado. Como um homem de Deus poderia se associar tão de perto com um traidor? Cada olhar de desprezo era um lembrete do que ele tinha sido, mas também, de forma contraditória, fortalecia sua decisão. Ele não tinha para onde voltar. O único caminho era seguir em frente, seguindo os passos daquele que o havia chamado. Foi em uma colina com vista para o mar que o mundo de Mateus foi organizado de forma definitiva. Jesus se sentou, os discípulos se juntaram ao seu redor, e uma multidão se espalhou pela encosta verde. E então ele começou a ensinar. Não era uma aula de teologia complicada, nem uma explicação detalhada da lei. Era algo completamente diferente, uma descrição de uma realidade paralela, um reino governado por uma lógica que virava de cabeça para baixo tudo o que Mateus conhecia. Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5:3. Humildade. Para Mateus, a pobreza era uma falha, uma situação a ser evitada a qualquer custo. Sua vida inteira foi uma busca por riqueza para se proteger da fragilidade da pobreza. E agora Jesus a chamava de felicidade. Ele não estava falando de pobreza de dinheiro, Mateus percebeu, mas de algo mais profundo. Era o reconhecimento de sua própria falência espiritual. Ele, Mateus, que se sentava no meio de pilhas de dinheiro, era o mais pobre de todos na única economia que importava. A palavra o atingiu com a força de uma revelação pessoal. Felizes os que choram, porque serão consolados. Ele pensou nas noites silenciosas em sua casa vazia, no luto não expresso por uma vida de integridade que ele havia perdido. Felizes os mansos, porque herdarão a terra. Ele, que conhecia o poder da arrogância romana, da força que tomava a terra, agora ouvia que a herança pertencia aos mansos, aos que não impunham sua vontade pela força. Enquanto Jesus falava, Mateus, por puro instinto, começou a fazer o que sabia de melhor: registrar. Talvez ele tivesse consigo um pequeno rolo de papiro e algo para escrever, ou talvez apenas gravasse as palavras em sua mente, com a precisão de um contador. As frases eram como verdades fundamentais, princípios de um novo mundo. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, lhes digo, não resistam ao perverso. Mateus 5:39. Isso era o oposto de Roma, cujo poder se baseava na vingança esmagadora. Amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Mateus 5:44. Ele pensou nos fariseus que o desprezavam, nos zelotes que o teriam matado se tivessem a chance. Amá-los? Orar por eles? A ideia era tão radical que parecia absurda. E então veio o golpe final para o homem que dedicou sua vida a acumular bens. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Mateus 6:19-21. Jesus olhava diretamente para a ferida de sua alma. Seu tesouro havia sido sua ruína e seu coração estivera acorrentado a ele. O Sermão do Monte não era apenas um conjunto de regras de comportamento. Era a constituição do reino de Deus. E Mateus estava ouvindo-a de seu fundador. Ele percebeu que Jesus não estava apenas adicionando um novo comentário à lei de Moisés. Ele estava revelando o coração por trás da lei, a intenção original de Deus para a humanidade. Ele não veio para anular, mas para cumprir. A precisão da linguagem, a estrutura do ensino, tudo aquilo atraía a mente organizada de Mateus. Ele não estava apenas sendo inspirado, ele estava sendo educado, e ele registrava tudo, sentindo o peso histórico daquele momento. A vida na estrada continuou, e os ensinamentos teóricos daquela colina ganharam vida nos encontros diários de Jesus. Pouco depois do sermão, um leproso se aproximou, uma figura coberta de trapos, cuja presença fazia a multidão recuar instintivamente. A lei era clara. O leproso era impuro, excluído da comunidade. Para Mateus, o leproso era o espelho de sua própria condição. Um marginal social, intocável. O homem se ajoelhou e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Mateus 8:32. A resposta de Jesus abalou Mateus profundamente. Jesus não apenas falou à distância. Ele estendeu a mão, ele tocou o intocável. Quero, seja purificado.
e a lepra desapareceu. Naquele toque, Mateus viu a personificação da misericórdia sobre a qual Jesus havia falado. Ele viu a restauração da dignidade, a quebra das barreiras sociais e religiosas que mantinham os homens prisioneiros. Ele, que havia sido tocado pelo chamado de Jesus, agora via esse mesmo poder restaurador fluindo para o mais humilde dos humildes. Sua própria restauração não era um caso isolado. Era o padrão de funcionamento do reino. O poder de Jesus não se limitava à doença. Um dia, eles estavam atravessando o mar da Galileia quando uma tempestade violenta caiu sobre eles. Um furacão repentino que transformou o lago familiar em um caldeirão de ondas furiosas. Os discípulos pescadores, homens que conheciam aquele mar como a palma de suas mãos, entraram em pânico. O barco estava sendo engolido pelas águas. A morte parecia certa, e Jesus dormia na parte de trás do barco. O contraste era absoluto. O caos da natureza e o pânico dos homens de um lado, e a paz soberana de Deus do outro. Eles o acordaram gritando: Senhor, salva-nos! Vamos morrer! Mateus 8:25. Jesus se levantou, e sua repreensão foi primeiro para a falta de fé deles, e depois para a tempestade. Com uma autoridade que parecia fazer parte de sua própria natureza, ele ordenou ao vento e ao mar que se acalmassem. E eles obedeceram. Um silêncio profundo caiu sobre as águas. Para Mateus, o homem acostumado à autoridade de Roma, aquela cena redefiniu o conceito de poder. O poder de César podia crucificar um homem, mas não podia acalmar uma tempestade. A autoridade de Herodes podia cobrar impostos, mas não podia comandar os elementos. Ele estava na presença de um tipo diferente de rei, cujo domínio se estendia sobre a própria criação. O medo nos corações dos discípulos deu lugar a um temor reverente. Quem é este homem? Que até os ventos e o mar lhe obedecem, eles sussurravam. Mateus não tinha a resposta completa, mas sabia que a pergunta era a mais importante que ele já havia feito. Se a tempestade revelou o poder de Jesus sobre a natureza, o encontro com o homem possuído por demônios na região dos Gadarenos revelou seu poder sobre o reino espiritual. Eles desembarcaram em uma terra de não-judeus, um lugar de cemitérios e porcos, um território impuro para qualquer judeu devoto. E foram confrontados por uma força aterrorizante. Um homem possuído por uma legião de demônios, tão selvagem que ninguém conseguia controlá-lo. Ele vivia entre os túmulos, um tormento para si mesmo e para os outros. Era a imagem da desumanização completa. Mateus, que entendia de números, sabia o que legião significava no exército romano. Milhares de soldados. A escala da opressão espiritual naquele homem era esmagadora. E ele viu Jesus confrontar essa escuridão não com medo, mas com autoridade absoluta. A legião de demônios reconheceu Jesus instantaneamente, implorando para não ser atormentado. Com uma palavra, Jesus os expulsou, permitindo que entrassem em uma manada de porcos que se atirou para o mar. O homem, antes um animal selvagem, foi encontrado sentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo. A transformação foi tão radical que o povo da cidade, ao ver o que acontecera, ficou com medo. Eles pediram a Jesus que se retirasse de seu território. A luz era tão brilhante que os assustava. Mateus aprendeu outra lição crucial. A libertação que Jesus oferecia era tão profunda que podia ser aterrorizante para aqueles que se acostumaram com a escuridão. A transformação em sua própria alma continuava, mais silenciosa, mas não menos profunda. Ele começou a ver o mundo de forma diferente. Quando via um pobre, não via mais um fracassado, mas alguém a quem o reino pertencia. Quando via um doente, não via um impuro, mas uma oportunidade para a misericórdia de Deus se manifestar. Sua mente, antes ocupada com taxas de juros e margens de lucro, agora ponderava parábolas sobre sementes, tesouros escondidos e pérolas de grande valor. A ética do reino estava substituindo a ética de Roma dentro dele. Onde Roma dizia poder é controle, o reino dizia poder é serviço. Onde Roma dizia acumule para si, o reino dizia dê para os outros. Era uma desprogramação completa. Sua identidade estava sendo forjada de novo. Ele não era mais Levi, o publicano, definido por sua profissão e sua riqueza. Ele era Mateus, o discípulo, definido por seu mestre e sua missão. A dignidade que ele pensava que o dinheiro lhe dava era uma farsa. A verdadeira dignidade, ele descobriu, vinha de ser chamado, conhecido e amado pelo Rei do Universo. Essa nova identidade foi testada em um dos episódios mais marcantes da missão de Jesus. Eles estavam em uma área remota, e uma multidão de mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, os havia seguido. O dia estava terminando, e eles estavam com fome. A lógica prevaleceu entre os discípulos. Este é um lugar deserto, e a hora já está adiante. Despede a multidão. Eles disseram a Jesus. Era a solução. Deem-lhes você. Filipe, o pragmático, calculou rapidamente que o salário de um ano inteiro não seria suficiente. André encontrou um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Era nada,
Para Mateus, o contador, a situação era um pesadelo logístico, uma falta de recursos impossível de resolver. Ele podia quase sentir o pânico da falência. E então ele observou Jesus. Ele pegou o pouco que eles tinham, ergueu os olhos para o céu, abençoou, partiu e deu aos discípulos para que distribuíssem. E o milagre aconteceu. O pão se multiplicou, o peixe se multiplicou, todos comeram, todos se saciaram. E quando terminaram, os discípulos recolheram 12 cestos cheios de sobras, mais do que tinham no início. Naquele dia, na grama daquela encosta, Mateus testemunhou a economia do reino de Deus em sua forma mais pura. Ele, que havia prosperado na economia da escassez, onde o lucro de um era a perda de outro, agora via a economia da abundância divina. No reino de Deus, o pouco, quando entregue e abençoado, tornava-se mais do que suficiente. A provisão não vinha da riqueza acumulada, mas da generosidade do Pai. Os 12 cestos de sobras eram uma lição poderosa. Na economia de Deus não há falta. Há sempre um excesso de graça. Para um homem que construiu sua vida sobre o princípio do ganho, a lição foi transformadora. O verdadeiro tesouro não era o que se podia acumular, mas o que se podia receber e distribuir. O banquete que ele dera em sua casa para os pecadores fora apenas um ensaio simples deste banquete milagroso no deserto. Ali, Jesus não apenas alimentou os corpos, mas ensinou a Mateus e aos outros sobre a natureza de seu Pai, um Deus de generosidade extraordinária. Enquanto viajava, ouvia e registrava, um padrão começou a surgir na mente de Mateus. Os ensinamentos de Jesus, seus milagres, suas discussões com os fariseus, nada disso era por acaso. Havia uma ordem, um propósito, um fio condutor que unia tudo. Ele percebia como Jesus constantemente se referia às escrituras hebraicas. Ele não estava se apresentando como uma novidade radical, mas como o cumprimento de tudo o que os profetas haviam dito. Quando ele curou os doentes, Mateus se lembrou das palavras de Isaías. Quando ele ensinou em parábolas, lembrou-se do estilo dos profetas. Quando ele falou de si mesmo como o Filho do Homem, ele ouviu os ecos do livro de Daniel. Para os outros discípulos, especialmente os pescadores, a conexão talvez fosse mais intuitiva, sentida no coração. Para Mateus, era também uma questão de evidência, de prova, de um caso sendo construído com precisão cuidadosa. Aquele que fora um mestre da lei romana, agora se tornava um estudioso da lei divina, vendo as cláusulas da antiga aliança sendo cumpridas e superadas na pessoa de seu mestre. Ele começou a organizar suas anotações, seus registros mentais e escritos. Ele agrupava os ensinamentos por tema, notando essa estrutura lógica do Sermão do Monte, a sequência das parábolas do reino, o discurso sobre o fim dos tempos. Sua mente analítica, antes usada para fins de extorsão, estava sendo redimida e reaproveitada para a tarefa mais importante da história, a preservação das palavras de vida. Ele percebeu que a história de Jesus precisava ser contada de uma maneira específica, especialmente para o seu próprio povo, os judeus. Eles precisavam ver o que ele estava vendo, precisavam entender que Jesus não era um blasfemo ou um revolucionário político, mas o Messias prometido, o descendente de Davi, o novo Moisés, que entregava a lei definitiva do coração. A história precisava ser contada não apenas como uma biografia, mas como um argumento, uma prova real. Precisava conectar os pontos entre a profecia e o cumprimento, entre a promessa e a presença. Quem mais poderia fazer isso senão ele? Pedro era a rocha, o líder. João era o discípulo do amor, o místico. Mas ele, Mateus, era o escriba, o cronista. Ele era o homem que entendia de ordem, de estrutura, de apresentar um caso de forma convincente. Ele olhava para os rolos de papiro que começava a acumular, para as notas apressadas que tomava ao final de um longo dia. E uma ideia, tão grandiosa quanto aterrorizante, começou a tomar forma em sua mente. Não era suficiente ser apenas uma testemunha. Ele precisava ser um evangelista, um contador da boa nova. A história daquele rei e de seu reino precisava ser escrita, e talvez, apenas talvez, ele, o cobrador de impostos, o homem dos livros, fosse exatamente a pessoa que Deus havia chamado para essa tarefa. A questão que pairava em sua mente não era mais quem é este homem, mas uma muito mais pessoal e assustadora. Como ele poderia, com sua pena e tinta, capturar a majestade do leão da tribo de Judá e a ternura do Cordeiro de Deus em um único e coerente relato? A tinta secava devagar sobre o papiro, fixando as palavras que ele tinha escrito com tanto cuidado. Cada letra hebraica, cada caractere grego, era como uma pequena âncora lançada no mar da memória, tentando segurar a imensidão do que ele havia testemunhado. A tarefa que ele assumiu era gigantesca, quase ousada. Como poderia um único rolo, ou mesmo vários deles, conter a vida daquele que nem os céus podiam conter? No entanto, a urgência o impulsionava. Anos haviam se passado desde que ele caminhara com Jesus pelas estradas poeirentas da Galileia.
As testemunhas oculares estavam envelhecendo, se espalhando, enfrentando a morte por sua fé. As histórias, passadas de boca em boca, de comunidade em comunidade, corriam o risco de serem enfraquecidas, distorcidas ou esquecidas. Havia uma necessidade urgente de um registro, um fundamento sólido sobre o qual a fé das gerações futuras pudesse ser construída. A comunidade para a qual ele escrevia, muito provavelmente uma congregação de judeus que haviam aceitado Jesus como o Messias, estava sob enorme pressão. Por um lado, enfrentavam a hostilidade do Império Romano. Por outro, e talvez de forma mais dolorosa, enfrentavam a rejeição e a perseguição da sinagoga, que os via como hereges e traidores. Eles estavam presos entre dois mundos, sem um templo para lhes dar um centro, pois a profecia de Jesus sobre sua destruição havia se cumprido de forma terrível e fumegante, e sem uma sinagoga que os acolhesse. Eles precisavam de uma identidade, precisavam de um mestre, um novo Moisés. Precisavam de uma nova lei, a lei do Messias. Precisavam saber que sua fé não era uma ruptura com o passado, mas sim o seu cumprimento glorioso. Era para essa comunidade ferida, confusa e resiliente que Mateus escrevia. Ele não estava compondo uma biografia no sentido moderno. Estava criando um manual de discipulado, um documento de ensinamento, um evangelho, a Boa Nova, que serviria como a carta de fundação da igreja. Ele sabia que precisava começar pelo começo, mas não pelo começo de Jesus em Belém. E sim, pelo começo de Jesus na longa e sinuosa história de Israel. A primeira palavra que ele escreveu, depois de pensar por incontáveis horas, foi livro. Livro da genealogia de Jesus Cristo. Era uma abertura intencional, lembrando o próprio livro de Gênesis, sinalizando que esta era uma nova história da criação, o início de uma nova humanidade. E então ele traçou o fio dourado da linhagem. Filho de Davi, filho de Abraão. Mateus 1:1. Para qualquer judeu, esses dois nomes eram tudo. Abraão, o pai da promessa. Davi, o rei da aliança. Jesus não havia surgido do nada. Ele era o ponto culminante de uma promessa feita a Abraão e de uma aliança estabelecida com Davi. Mateus, então, teceu a tapeçaria da genealogia. Uma lista de nomes que poderia parecer chata para um não-judeu, mas que para um judeu era a própria espinha dorsal da história da salvação. Ele organizou os nomes em 3 grupos de 14 gerações. Um truque para ajudar a memória que impunha uma ordem divina à aparente desordem da história. 14. O valor numérico do nome de Davi em hebraico. Tudo apontava para o rei. E no meio dessa lista de homens, ele fez algo inesperado. Inseriu os nomes de 4 mulheres, Tamar, Raabe, Ruth e Batseba, mencionada como a mulher de Urias. Não eram as matriarcas de Israel. Eram mulheres com histórias complicadas, irregulares, algumas delas não judias, todas elas instrumentos improváveis na soberana providência de Deus. Era uma pista sutil, plantada desde o início, de que o Messias viria de uma forma inesperada e que sua graça se estenderia aos marginalizados, aos não-judeus, aos pecadores. A própria história de sua concepção, através de uma virgem chamada Maria e do justo José que a aceitou, era a prova final de que este nascimento era uma obra singular de Deus, o cumprimento da profecia de Isaías. Ele estruturou seu relato de uma forma que um escriba judeu reconheceria imediatamente. Ele o moldou em torno de 5 grandes discursos de Jesus, criando um paralelo intencional com os 5 livros de Moisés, o Pentateuco. Assim como Moisés subiu ao monte para entregar a lei, Jesus subiu ao monte para entregar sua nova lei, a lei do reino. Cada um desses 5 blocos era composto por uma seção de narrativa, onde Jesus agia, seguida por um longo discurso, onde Jesus ensinava. A estrutura era clara. Primeiro, a obra, depois, a palavra. A narrativa mostrava o poder do rei. O discurso revelava a vontade do rei. O primeiro discurso, o Sermão do Monte, Mateus 5:7, era a constituição do reino. O segundo, Mateus 10, era o manual de missões para seus discípulos, enviando-os como ovelhas no meio de lobos. O terceiro, Mateus 13, era uma coleção de parábolas que desvendavam os mistérios do reino dos céus, explicando por que ele crescia de forma tão humilde e era recebido com tanta hostilidade. O quarto discurso, Mateus 18, era sobre a vida dentro da comunidade da igreja, ensinando sobre perdão, disciplina e a importância de ser como uma criança. E o quinto e último discurso, proferido no Monte das Oliveiras, Mateus 24:25, era a grande profecia sobre o fim dos tempos, revelando como seria o fim de tudo e o retorno triunfante do rei. Essa arquitetura literária não era apenas elegante, era profundamente teológica. Mateus estava apresentando Jesus como o mestre definitivo, o novo Moisés, cuja palavra era a autoridade final para o novo povo de Deus.
Ao longo de toda a sua narrativa, Mateus tecia uma frase repetida, um motivo que se tornaria a marca registrada de seu evangelho. Repetidas vezes, após descrever um evento na vida de Jesus, ele adicionava a frase: tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por meio do profeta. For example, Mateus 1:22. Ele empregou essa fórmula de cumprimento mais de uma dúzia de vezes. O nascimento virginal em Belém, a fuga para o Egito, o ministério na Galileia das nações, as curas, o ensino em parábolas, a entrada triunfal em Jerusalém montado em um jumento, cada detalhe, por menor que fosse, era visto por Mateus como uma peça de um quebra-cabeça profético que agora se encaixava perfeitamente. Ele pesquisou os rolos de Isaías, Jeremias, Oséias, Miqueias, Zacarias e os Salmos, não para encontrar provas textuais isoladas, mas para mostrar um padrão completo. Ele estava demonstrando à sua comunidade que a vida de Jesus não era uma série de acidentes históricos, mas um drama divino, escrito pelo próprio Deus nas páginas das escrituras hebraicas e agora encenado na história. Para sua audiência judaico-cristã, essa era uma afirmação poderosa. Isso lhes dava a certeza de que o Deus que falou com Moisés no Sinai era o mesmo Deus que agia e falava em Jesus, o Messias. Isso validava sua fé e os armava contra as acusações de que haviam abandonado o Deus de seus pais. Outra particularidade de seu evangelho era o uso constante da expressão reino dos céus. Enquanto os outros evangelistas, como Lucas, usavam mais frequentemente o termo reino de Deus, Mateus optou por esta formulação. Era uma prática reverente comum entre os judeus, que evitavam usar o nome sagrado de Deus diretamente, preferindo usar uma expressão alternativa como os céus. Mas havia também um significado teológico mais profundo. Ao enfatizar dos céus, Mateus sublinhava a origem e a natureza deste reino. Não era um reino terreno que seria estabelecido pela espada, como muitos zelotes esperavam. Era um reino cuja autoridade vinha do céu, do próprio trono de Deus. Era um reino que invadia a terra a partir de cima. Sua manifestação presente era no coração daqueles que se submetiam ao rei, mas sua conclusão final seria um evento cósmico, o retorno do Filho do Homem em glória. Este reino era o tema central, a pulsação que batia em cada página de seu relato. O Evangelho de Mateus era, em essência, o Evangelho do Reino. Jesus anunciava sua chegada, Mateus 4:17. Ensinava sobre seus princípios, Mateus 5:7. Demonstrava seu poder através de milagres, Mateus 8:9. E ilustrava sua natureza em parábolas, Mateus 13. Ser um discípulo era nada menos do que se tornar um cidadão deste novo e celestial governo. Na seleção e organização de seu material, a mente do ex-coletor de impostos era evidente. Havia uma ordem e um propósito em tudo. Ele não seguiu uma cronologia estrita, como talvez Lucas tenha tentado fazer. Em vez disso, ele agrupou eventos e ensinamentos por assunto para destacar um ponto teológico. Por exemplo, nos capítulos 8 e 9, ele compilou uma série de 10 milagres, apresentando-os em 3 grupos, intercalados com ensinamentos sobre o discipulado. O efeito era poderoso. Ele estava apresentando as credenciais do Messias. Assim como Moisés realizou sinais no Egito, Jesus demonstra seu poder messiânico sobre a doença, a natureza, os demônios e até a morte. A compilação era um argumento visual, uma prova irrefutável da autoridade de Jesus. Ele mostrou Jesus curando um leproso, um marginal judeu, depois o servo de um centurião romano, um não-judeu, a sogra de Pedro, uma mulher, e acalmando a tempestade, a natureza. O poder do rei não conhecia barreiras sociais, étnicas ou naturais. Mateus estava pintando um retrato de Jesus como o servo sofredor de Isaías que tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Mateus 8:17. Mas também como o Filho de Deus com autoridade para perdoar pecados, um poder que os escribas consideravam uma blasfêmia. Mateus 9:1-8. O conflito com as autoridades religiosas judaicas era um tema que Mateus desenvolveu com intensidade crescente. Ele, que havia sentido o peso do julgamento deles, registrou com detalhes vívidos as controvérsias sobre o sábado, o jejum, a pureza ritual e, acima de tudo, a associação de Jesus com publicanos e pecadores. Ele retratou os fariseus e saduceus não como vilões caricatos, mas como figuras trágicas, cegas por sua própria justiça e incapazes de reconhecer o Messias que estava diante. O ponto alto desse conflito veio no capítulo 23, onde Mateus registrou a denúncia mais forte de Jesus contra os escribas e fariseus. Era uma série de 7 ais, um lamento profético que expunha a hipocrisia deles com uma clareza devastadora. Vocês coam o mosquito e engolem o camelo,
disse Jesus, condenando a obsessão deles com detalhes minuciosos da lei, enquanto negligenciavam os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Mateus 23, 23, 24, 20. Para esta comunidade de Mateus, que havia sido expulsa da sinagoga por esses mesmos líderes, essas palavras teriam sido tanto uma validação quanto um aviso solene. A verdadeira justiça do reino não se encontrava na obediência externa, mas na transformação interna do coração. A narrativa então se moveu de forma inevitável em direção a Jerusalém. A paixão, morte e ressurreição de Jesus não foram apresentadas por Mateus como um acidente trágico, mas como o clímax divinamente ordenado de sua missão. Ele selecionou detalhes que teriam um significado profundo para um leitor judeu. O preço da traição de Judas, 30 moedas de prata, era o cumprimento de uma profecia de Zacarias. Mateus 26, 15, ZC 11, 12, 13. O abandono de Jesus por seus discípulos cumpria a profecia de que o pastor seria ferido e as ovelhas se dispersariam. Mateus 26, 31, ZC 13, 7. Na cruz, Mateus registrou o grito de abandono de Jesus. Eli, Eli, lama sabachthani, citando as palavras de abertura do Salmo 22, um salmo que começa com desolação, mas termina em triunfo e vitória universal. Até mesmo os eventos que acompanharam a morte de Jesus foram retratados em termos apocalípticos. O véu do templo se rasgando de cima a baixo, um terremoto, rochas se partindo e os túmulos se abrindo. Mateus 27, 51, 52. O véu rasgado significava o fim da separação. O acesso a Deus estava agora aberto a todos através do sacrifício do Messias. O terremoto e a ressurreição dos santos sinalizavam que a morte de Jesus não era uma derrota, mas um evento cósmico que inaugurava a nova criação. E foi um centurião romano, um não-judeu, quem fez a confissão de fé culminante ao pé da cruz. Verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Mateus 27, 54. O Evangelho, desde o início, apontava para a inclusão dos não-judeus. Mas a história não terminou na escuridão do túmulo. Mateus narrou a ressurreição com uma solenidade majestosa. Ele destacou o grande terremoto, o anjo do Senhor descendo do céu, cuja aparência era como um relâmpago, e os guardas romanos tremendo de medo. Ele também fez questão de incluir e desmentir a mentira que circulava entre os judeus, de que os discípulos haviam roubado o corpo, um detalhe que mostra que ele estava escrevendo para uma comunidade que estava em debate direto com a sinagoga. Mateus 28, 11, 15. A conclusão de seu evangelho não foi um encontro silencioso em um aposento fechado, mas uma comissão grandiosa em uma montanha na Galileia, lembrando novamente Moisés no Sinai e Jesus no Sermão do Monte. Ali, o Jesus ressurreto apareceu aos seus discípulos, não como o humilde mestre da Galileia, mas como o Senhor cósmico a quem toda a autoridade nos céus e na terra havia sido dada. Mateus 28, 18. Sua identidade, antes oculta, agora era revelada em todo o seu esplendor. E então, ele deu a eles sua ordem final, a grande comissão, que resumia todo o propósito do Evangelho de Mateus. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. A missão, que durante o ministério de Jesus fora largamente focada nas ovelhas perdidas da casa de Israel, Mateus 6, 15-24, agora se expandia para abraçar o mundo inteiro. Os não-judeus que haviam aparecido nas margens da genealogia e da narrativa agora eram trazidos para o centro do palco. Eles deveriam ser batizados em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, uma fórmula trinitária surpreendente que revelava a natureza do Deus que haviam chegado a conhecer. E eles deveriam ser ensinados a obedecer a todas as coisas que eu lhes ordenei. Aqui estava o propósito de seu evangelho, o conteúdo daquele ensino, os 5 grandes discursos, a constituição do reino. E o livro terminou com a promessa que sustentaria sua comunidade e todas as gerações futuras de discípulos. E eu estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Mateus 28, 20. O rei não estava ausente, ele estava presente, reinando através de seu espírito em sua comunidade, até o dia de seu retorno glorioso. A presença de Emanuel, Deus conosco, prometida em seu nascimento, Mateus 1:23, era a realidade permanente de sua igreja. O evangelho de Mateus, o cobrador de impostos, o homem que um dia contou moedas para César, terminava oferecendo ao mundo as riquezas incalculáveis do reino dos céus, um tesouro que nenhuma traça ou ferrugem poderia jamais destruir. Seu relato estava completo, uma ponte magistral entre a antiga e a nova aliança, uma prova documentada de que Jesus era de fato o Messias, o Rei, o Filho de Deus. Mas mais do que um documento, era um convite. Um convite para entrar no reino
para viver sob o governo do rei e para se juntar à missão de fazer discípulos. E o centro desse discipulado, no coração da vida no reino, era a justiça, mas uma justiça que excedia em muito a dos escribas e fariseus, uma justiça que fluía não da obediência à letra da lei, mas de um coração transformado pela misericórdia. A justiça que Jesus anunciava naquele monte não era uma balança, como aquela que Mateus conhecia tão bem, usada para pesar moedas e garantir que Roma recebesse o que lhe era devido. Era mais como uma fonte, jorrando do coração de Deus e buscando regar os desertos do coração humano. Se a justiça de vocês não superarem muito a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Mateus 5:20. Essa declaração, registrada por Mateus com uma precisão arrepiante, era o eixo sobre o qual toda a ética do reino girava. Para seus ouvintes originais, os fariseus representavam o ponto mais alto da retidão. Eles jejuavam, oravam, davam o dízimo até da hortelã. Superar a justiça deles parecia impossível. Mas Mateus, ao transcrever as palavras de seu mestre, entendia a distinção crucial que estava sendo feita. A justiça dos fariseus era externa, uma performance cuidadosa de obediência ritual. A justiça do reino era interna, uma transformação radical da motivação e do desejo. Jesus, no restante do sermão, desenvolveu essa ideia com uma série de contrastes radicais. Ele pegou a lei que todos conheciam, não matarás, e a aprofundou até a sua raiz. A raiva no coração, o insulto nos lábios. O adultério não era apenas o ato físico, mas o olhar cobiçoso. A retidão não estava mais no cumprimento da letra, mas na pureza do coração. Para Mateus, o homem que vivera uma vida dupla, cuja aparência externa de funcionário romano escondia o vazio de um judeu alienado, essa ênfase no interior era ao mesmo tempo aterrorizante e libertadora. A lei do reino não deixava lugar para se esconder. Nenhuma performance de piedade poderia mascarar um coração impuro, mas, ao mesmo tempo, significava que a restauração era possível não através de um esforço gigantesco para reformar o comportamento, mas através de uma cirurgia divina no próprio coração. As bem-aventuranças que abriam o sermão eram o portal de entrada para ela. Elas não eram uma descrição do Senhor. Eram um retrato do próprio Jesus e, por extensão, de seus seguidores. Os pobres de espírito, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os puros de coração, os pacificadores, os perseguidos. Esta não era uma lista das virtudes do mundo. Roma valorizava os ricos de espírito, os orgulhosos, os agressivos, os satisfeitos. Ao registrar esta lista, Mateus estava efetivamente escrevendo um manifesto contra a cultura dominante. E ele sabia, por experiência própria, o que significava ser pobre de espírito. Era o momento em sua coletoria, quando a fachada de sua riqueza e autossuficiência desmoronou, e ele reconheceu sua completa falência espiritual diante do chamado de Jesus. Foi naquela pobreza que ele se tornou elegível para o reino, e a promessa AOS, misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, Mateus 5:7, deve ter ressoado nele com uma força particular. Sua antiga profissão era o oposto da misericórdia. Ele era um agente de um sistema implacável. Agora, ele era chamado a ser um agente de um reino cujo princípio fundamental era a misericórdia, um reino governado por um rei que comia com publicanos e pecadores, porque misericórdia quero e não sacrifício. As parábolas que Mateus compilou no capítulo 13 eram como janelas abertas para a natureza misteriosa deste reino. Elas explicavam a experiência desconcertante da comunidade. Por que a Boa Nova era recebida com tanta alegria por alguns e com tanta indiferença ou hostilidade por outros? A parábola do semeador, com seus 4 tipos de solo, era um diagnóstico da condição humana. A semente era boa, o semeador era generoso, mas a resposta dependia do coração que a recebia. A parábola do trigo e do joio era uma lição de paciência e confiança na soberania de Deus. No campo do mundo, o bem e o mal cresceriam juntos até a colheita final. A tarefa dos discípulos não era arrancar o joio com um zelo impaciente, uma tentação constante para movimentos messiânicos, mas crescer fielmente como trigo, confiando que o juiz final faria a separação. Para Mateus, que viveu em um mundo de julgamentos rápidos e classificações sociais rígidas, esta parábola oferecia uma perspectiva radicalmente diferente. E as parábolas do grão de mostarda e do fermento ofereciam esperança. O reino começava pequeno, insignificante aos olhos do mundo. Um carpinteiro de Nazaré, um punhado de pescadores, um odiado cobrador de impostos. Mas, como a menor das sementes, ele cresceria até se tornar uma grande árvore. Como o fermento invisível, ele permearia e transformaria toda a massa. O poder do reino não estava na ostentação, mas em seu crescimento orgânico e irresistível. Finalmente, as parábolas do tesouro escondido e da pérola de grande valor falavam do valor incalculável do reino.
O homem que encontrou o tesouro vendeu tudo o que tinha com alegria para comprar o campo. O mercador que encontrou a pérola vendeu todas as outras para adquirir aquela única. Mateus era aquele homem. Ele era aquele mercador. Ele havia encontrado algo de valor tão supremo que o ato de abandonar sua antiga vida não foi, em retrospecto, um sacrifício, mas a melhor transação que ele já havia feito. No coração da vida comunitária deste reino estava a prática do perdão. O capítulo 18 de seu evangelho, o discurso sobre a igreja, é um manual sobre como os cidadãos do céu devem viver juntos na terra. Começa com a advertência de Jesus para não desprezar nenhum dos pequeninos e com a parábola da ovelha perdida, mostrando o coração de um Deus que busca ativamente o perdido. Mas então, Jesus estabelece um processo para a disciplina e a reconciliação dentro da comunidade. Era um processo projetado não para punir, mas para restaurar. E culmina com a pergunta de Pedro, tão prática e tão humana: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7. Mateus 18:21. A resposta de Jesus foi um choque. Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Era um número simbólico para o infinito. O perdão no reino não era uma questão de contabilidade, de manter um registro de ofensas. Era uma disposição contínua, um reflexo do perdão ilimitado que o próprio discípulo havia recebido. Para ilustrar isso, Jesus contou a parábola do servo que não perdoou. Um homem que devia ao seu rei uma dívida astronômica, impagável, 10.000 talentos, o equivalente a bilhões em moeda moderna. O rei, movido por compaixão, perdoou-lhe toda a dívida. Mas aquele mesmo servo, ao sair, encontrou um colega que lhe devia uma quantia irrisória e, recusando-se a perdoá-lo, o lançou na prisão. A lição era brutalmente clara. Como poderiam aqueles que foram perdoados de uma dívida infinita com Deus ousar guardar rancor por ofensas finitas de seus irmãos? Para Mateus, o ex-agente de dívidas, a parábola deve ter sido visceral. Ele conhecia o peso esmagador da dívida, e ele conhecia a libertação do perdão. Sua vida inteira fora uma demonstração da graça do rei. Como ele poderia então negar essa mesma graça a outro? O perdão não era uma opção, era a gramática fundamental do reino. Mas quem era o rei que exigia uma justiça tão radical e oferecia um perdão tão extravagante? A identidade de Jesus era a questão central que pulsava sob toda a narrativa de Mateus. Ele registrou um momento crucial perto de Cesareia de Filipe, quando Jesus fez a seus discípulos a pergunta mais importante de todas: E vocês, quem dizem que eu sou? Mateus 16:15. Foi Pedro, o impulsivo, quem deu a resposta inspirada: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Naquele momento, a verdade foi revelada. Jesus não era apenas mais um profeta. Ele era o Messias ungido, o Filho divino. E sobre a rocha dessa confissão, Jesus declarou que edificaria a sua igreja e que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Mateus fez questão de registrar a bênção que Jesus deu a Pedro. Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne e sangue, mas por meu Pai, que está nos céus. A revelação da identidade de Jesus não era fruto da inteligência humana, mas um dom da graça divina. No entanto, Mateus, com sua honestidade implacável, registrou também o que aconteceu a seguir. Jesus começou a falar de sua paixão iminente, de sua morte e ressurreição, e Pedro, o mesmo que acabara de fazer a grande confissão, o repreendeu. Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. A resposta de Jesus foi chocante. Para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim. O episódio era um lembrete sóbrio. Era possível confessar Jesus como o Messias e, no mesmo fôlego, rejeitar completamente a natureza de sua missão messiânica. O Messias do mundo esperava um trono. O Messias de Deus abraçava uma cruz. O discipulado, portanto, significava seguir Jesus nesse caminho de autonegação e sacrifício. Para confirmar a verdade de sua identidade e fortalecer a fé de seus discípulos para a aprovação que viria, Jesus os levou a um alto monte. Lá, na presença de Pedro, Tiago e João, ele foi transfigurado. O seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Mateus 17:2. Moisés, o doador da lei, e Elias, o maior dos profetas, apareceram e conversaram com ele. Era uma cena de glória celestial, uma confirmação visual de que Jesus era o cumprimento da lei e dos profetas. E então, uma nuvem luminosa os envolveu, e a voz do Pai ecoou do céu, a mesma voz ouvida em seu batismo, mas agora com uma ordem adicional. Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Ouçam-no. Mateus 17:5. A autoridade de Moisés e Elias agora dava lugar à autoridade suprema do Filho. Para Mateus, que estava estruturando seu evangelho em torno dos 5 discursos de Jesus,
Este comando celestial era a sanção divina para a sua obra. As palavras de Jesus eram as palavras de Deus. A nova lei do Messias era a revelação final. A transfiguração foi um vislumbre da glória inerente de Jesus, a glória que ele havia escondido em carne humana, e um antegozo da glória de sua ressurreição. Era uma âncora de esperança, um lembrete de que a cruz não seria o fim, mas o caminho para a exaltação. A esperança do fim dos tempos, a certeza do retorno do Rei em glória, era o horizonte que dava sentido a toda a ética do discipulado em Mateus. O grande discurso no Monte das Oliveiras, Mateus 24:25, não foi dado para satisfazer a curiosidade sobre o futuro, mas para moldar a vida no presente. Jesus advertiu sobre falsos messias, perseguições e tribulações, mas assegurou que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. A vigilância era a palavra de ordem. As parábolas das 10 virgens e dos talentos eram chamados à prontidão e à fidelidade. As virgens prudentes estavam preparadas para a chegada do noivo. Os servos bons e fiéis investiram os talentos de seu senhor. O servo mau e negligente os enterrou. A vida do discípulo era vivida na tensão entre o já do reino presente e o ainda não de sua consumação futura. Mateus, o ex-homem de negócios, teria entendido a parábola dos talentos em um nível profundo. A vida, os dons, as oportunidades, tudo era um capital confiado pelo mestre, a ser investido para o seu reino, não para ser guardado egoisticamente. E o discurso culminou com a visão majestosa do julgamento final, quando o Filho do Homem se sentará em seu trono de glória e separará as ovelhas dos bodes. E o critério do julgamento, surpreendentemente, não era a ortodoxia doutrinária ou a performance religiosa, mas atos simples de misericórdia. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede, deram de beber. Digo-lhes a verdade, que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim, Mateus. A justiça maior do reino se traduzia em compaixão prática. A maneira como se tratava o menor na comunidade era a maneira como se tratava o próprio rei. Para o homem que um dia se sentou em uma coletoria, ignorando essa necessidade dos pobres para encher seus próprios cofres, esta era a inversão final de valores. A verdadeira riqueza não era o que se acumulava, mas o que se dava. O discipulado em Mateus era, portanto, uma jornada completa. Começava com o arrependimento e o chamado, como o seu próprio, à beira do mar. Era formado pelo ensino do mestre, a nova lei do coração. Era vivido em comunidade, uma comunidade marcada pela graça, pelo perdão e pela disciplina restauradora. Era sustentado pela oração, não a oração ostensiva dos hipócritas, mas a conversa íntima com nosso Pai que está nos céus, cujo modelo Jesus ensinou, Mateus 6:9-13. E era impulsionado por uma missão, a de fazer outros discípulos, ensinando-lhes tudo o que o rei havia ordenado. Era uma vida de imitação de Cristo, de tomar a própria cruz e segui-lo. Para Mateus, isso significava uma reorientação total de sua vida. Sua habilidade com a escrita, antes usada para documentar dívidas, agora era usada para registrar as palavras de vida eterna. Sua mente organizada, antes usada para maximizar o lucro, agora era usada para estruturar o evangelho de forma a revelar a majestade do rei. Sua atenção aos detalhes, antes focada em moedas e regulamentos, agora estava focada em demonstrar como cada detalhe da vida de Jesus cumpria o plano de Deus. Sua vida inteira se tornou um testemunho da verdade central de seu próprio evangelho. O rei veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Mateus 20:28. E ao fazer isso, ele havia resgatado um cobrador de impostos de sua mesa de dinheiro, transformando-o em um escriba do reino dos céus, um homem que, como Jesus descreveu, tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Mateus 13:52. Ele tirou as velhas promessas das escrituras hebraicas e as mostrou cumpridas nas novas realidades do Messias. Ele, que um dia foi um agente de um império terreno, tornou-se um embaixador do reino dos céus. E seu evangelho, a prova documental de sua cidadania.